Boa noite a todos, companheiros de caminhada, companheiros do movimento espírita. Aqui estamos mais uma vez para estudar sobre os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus. Hoje iremos estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os que são misericordiosos, e os itens de 7 a 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Esse capítulo 10 fala de misericórdia, e a gente sabe que misericórdia é uma virtude que, para ser praticada, precisamos ter sentimentos nobres. Quando se fala que Deus é infinitamente misericordioso, é porque Ele possui, no grau infinito, todas as virtudes que nós nem imaginamos que existem. Mas nós sabemos que a caridade, a indulgência, a bondade, que faz parte da benevolência, o perdão, essa caridade verdadeira, quando praticada, passamos também a sermos misericordiosos. Pouco, mas já começamos a ser misericordiosos. A misericórdia de Deus não tem como comparar, analisar, porque Ele aproveita tudo que nós fazemos, mesmo nos momentos mais sombrios das nossas caminhadas, das nossas existências. Deus aproveita sempre algo que fizemos. Um exemplo claro disso é no livro Jesus no Lar, quem já leu, sabe de um companheiro que, quando desencarna, sofre muito porque não fez o bem. Foi orgulhoso, egoísta, só queria saber dele mesmo. Mas um dia, depois de passar por muitas dificuldades, ele foi levado a um local onde tinha muitas luzes. E ele ficou fascinado com aquilo e perguntou o que representava todas aquelas luzes. E o instrutor falou que cada luzinha daquela representava uma oração que eram feitas pelos encarnados para os companheiros desencarnados. E ele fala, mas isso é impossível, eu não posso ter tantas luzes assim. Ele falou, realmente você não tem. Uma luzinha aqui é sua. Ele falou, pelo que eu fiz na Terra, nenhuma luzinha eu acho que eu merecia ter, porque eu não me lembro de nenhum bem que eu fiz. E o instrutor lembra a ele que um dia ele passa por um menino que estava morrendo de fome quase na rua. Ele estava comendo um pão e ele deu o resto do pão que ele estava comendo para o menino. Foi a única coisa boa que ele fez naquela existência. Que ele era um guerreiro, só lutava, matava, tomava as coisas dos outros. E aquele menino que foi salvo, porque estava quase morrendo, aquele pão o ajudou a seguir um pouco mais à frente, orou por ele por algum tempo. E aquela oração mínima de uma pessoa, mesmo com todos aqueles débitos daquele companheiro, fizeram com que ele saísse, a partir daquela oração, do entendimento daquele bem que ele fez, de dar um pedaço de pão, e dali para frente ele percebeu como era importante fazer o bem, como era importante ter muitas outras luzes. Ele ficou fascinado com a questão da luz quando se faz o bem, e ele prometeu dali para frente fazer o bem. Então, essa é a misericórdia de Deus, que aproveita uma luzinha, uma coisa boa que fizemos. Nós não. A misericórdia que temos, muitas vezes, muito falha, temos muitas dificuldades. Por isso Jesus deixou esse ensinamento, o sacrifício mais agradável a Deus. O que Deus espera de nós? Que esforço é esse, que agrada a Deus? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 4,
fala daquela questão, né, do reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, esse esforço em se melhorar, em se modificar, esse esforço em identificar as imperfeições e procurar transformar imperfeições em virtudes, é esse sacrifício mais agradável a Deus. O que é esperado do Espírito é justamente isso. Mas você ler a teoria é uma coisa, você colocar em prática é outra bem diferente. Tanto que na continuação desse mesmo itemzinho do que fala do verdadeiro Espírito, ele fala que enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, como companheiro que descobre que fazer o bem é bom, e ele tinha feito muito pouco, e resolve dali para frente fazer coisas boas, o espírita verdadeiro é aquele que vai descobrindo as suas imperfeições e vai se esforçando para se melhorar. E o estudo, né, da noite de hoje, desse sacrifício mais agradável a Deus, é justamente essa questão dessa força de vontade que no Livro dos Espíritos fala que nós temos muito pouco, porque se tivéssemos mais dedicação e força de vontade, já teríamos nos transformado há mais tempo. Ficamos presos muitas vezes aos vícios, conforme Joana adiante nos passa, muitas existências nos mesmos vícios. Então precisamos, de alguma forma, nos modificar. Lá no item 7 do nosso estudo, fala: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 23 e 24. Então, na realidade, Jesus aproveitou esse ensinamento para nos chamar a atenção de que não temos que estar puros, né, transformados, elevados, santificados, quando entrarmos na casa espírita, ou em qualquer local, né, pertencente a Deus, a Jesus. Mas se queremos nos modificar, se estamos ali, né, porque quando a gente está orando, a gente pede a Deus que nos ajude a sermos melhores, que nos ajude a praticarmos o bem. Ora, se estamos querendo praticar o bem, então nós temos que analisar que de repente já fizemos mal a outras pessoas. E muitas vezes o mal que fizemos, as pessoas ainda estão conosco no caminho, igual eu falo. Então, é possível chegar até lá, de repente, se reconciliar. Mas e se a pessoa já tiver falecido ou se ela sumiu? O que importa é o arrependimento, é na hora lá da oração, pedir a Deus uma oportunidade, quando for possível, de reencontrar com aquela pessoa, porque arrependidos já estamos. Seria de reparar o mal que fizemos e depois corrigir diante de Deus. Se não for possível naquela existência, por isso que existe a reencarnação. Com o tempo, né, o tempo aí das reencarnações, nos reencontraremos novamente. E se naquele momento da oração estivermos realmente arrependidos e querendo nos modificar, isso realmente é um sacrifício que Deus espera de nós. Da consciência do erro, da vontade de se corrigir. Se a pessoa estiver próxima ainda, próxima a nós durante aquela caminhada, que possamos de alguma forma trabalhar para modificar o que fizemos de errado. Se não for possível, que possamos orar a Deus, que intermedie, né, um próximo momento para a gente corrigir. Então, o que Jesus nos passa é a consciência, é o conhecimento
de que erramos. E não chegar próximo a Deus, pedir ajuda a Deus, e muitas vezes fizemos mal às pessoas, e largamos para lá, estava certo mesmo e pronto. No item 8, ele coloca, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então, o ressentimento vem do sentimento. Se eu tenho um sentimento nobre, logicamente, eu vou me arrepender e vou querer realmente corrigir aquilo. É igual aquele companheiro, né, que está no Evangelho também, que vai pedir perdão das suas dívidas diante daquele companheiro que ele devia. E o companheiro, com misericórdia, com compaixão, livra ele daquela dívida. Mas quando esse companheiro que recebe o perdão chega lá fora, ele encontra um outro que devia para ele. E ele não perdoa. E quando as pessoas reclamam com o Senhor que o perdoou, o Senhor manda buscar ele e fala, como é que é? Eu te perdoei e você não perdoa o companheiro que está te devendo? Então, a partir de agora, você tem que me dar tudo que me deve em dobro. Então, o que Jesus fala é justamente isso. Como é que a gente vai diante de Deus, diante do altar, pedir perdão das nossas ofensas, dos nossos erros, mas quando a gente convive com outros companheiros, que de repente nos fizeram também algum mal, a gente não perdoa, né? Então, esse esforço pessoal é justamente isso, é compreender, porque sem discernimento não tem como, mas saber que nós também erramos e que nós também precisamos de perdão. Então, a gente tem que perdoar a quem nos fez o mal, porque também precisamos de perdão. É isso que Jesus quis dizer. E na continuidade ele fala que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Porque o grande objetivo de Jesus é fazer com que a gente se transforme, que seja naturalmente bons, não é isso? Esse é o grande objetivo. A gente luta, porque a gente observa esse mundo com tantas dores, com tantas dificuldades, e a gente percebe, a gente se pergunta como é que pode, como é que esse mundo vai se modificar se ele é resultado dos nossos pensamentos, palavras e ações, dos sentimentos que carregamos dentro de nós. Se existe tanto sofrimento, então nós é que criamos. Existe uma página do livro Pão Nosso, chamada No Futuro, e que é uma coisa incrível. Ele fala que quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em aradas, a justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. Essa página, que a gente sempre lê em algum trabalho, a gente fica pensando, quando que vai ser esse mundo? Quando que eu vou fazer parte desse mundo? Que ao invés de ficar me lamentando com Deus, reclamando, pedindo ajuda para isso, para aquilo, eu vou apenas agradecer e louvar. Sem tanto sofrimento, quando que vai acontecer isso? E Jesus justamente nos orienta, quando ele fala lá do sacrifício mais agradável a Deus, que é a nossa transformação, nos esforçarmos para sermos melhores, é justamente quando a gente faz isso, a gente vai se tornando melhor e vai criando também, em nossa volta, um mundo melhor. Vamos adquirindo a possibilidade de caminharmos para um mundo melhor, numa outra existência, numa outra reencarnação. E na continuidade do estudo ele fala, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo
e qualquer pensamento mau. Quando a gente começa a colocar dentro de nós sentimentos do bem, virtudes, nós começamos a pensar diferente, a gente não quer mais prejudicar ninguém, a gente não quer mais prejudicar o mundo, a gente não quer mais nos prejudicar. É a chamada pureza de coração. Conforme Paulo fala aqui, por que eu não pratico o bem que desejo, mas pratico o mal que não desejo? Então, quando a gente quiser conseguir realmente fazer esse esforço, a gente vai praticar o bem que a gente deseja. Na oração do Pai Nosso, lá no final, quando fala livra-nos de todo mal, tem uma página de um companheiro que ele fala que para nós, para Jesus não, mas para nós teria que haver um acréscimo ali, dizendo livra-nos de todo mal, porque eu não quero mais praticar o mal. Porque ele fala que muitas vezes a gente pede para nos livrar do mal, mas nos livrar de alguém nos fazer mal. Mas a gente permanece com as mesmas atitudes, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade, egoísmo. Então, na realidade, o esforço, nós temos que ser juízes nossos, não do mundo. Nós podemos analisar as coisas no mundo, as maldades, as guerras, as dores, as desonestidades, corrupção, seja lá o que for. Mas nós temos que lutar para tirar essas imperfeições de dentro de nós. Ele fala, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, quando a gente entra numa casa espírita, a gente vai ali para aprender coisas novas. A gente chega cheio de dificuldades, cheio de problemas, e ali a gente recebe um conforto, a gente recebe uma instrução, a gente começa a estudar e aprender o que é certo e o que é errado. Então, o objetivo principal é aprendermos as coisas boas dali, orarmos, pedindo para fazermos as coisas boas que a gente aprende ali, também do lado de fora, em casa, no trabalho, na rua. Porque se a gente não vigiar e pegar todas as nossas imperfeições e inverter o caminho, levar as nossas imperfeições para dentro da casa espírita, a gente sabe muito bem o que acontece. Discórdias, conflitos, divisões, dissensões, afastamentos. Então, é isso que ele fala, o sacrifício mais agradável é conseguirmos colocar dentro de nós esses ensinamentos da doutrina espírita, conseguirmos nos modificar individualmente e conseguirmos praticar esses ensinamentos fora da casa espírita. Dentro da casa espírita, praticando bem, diálogo, superação, perdão, a caridade verdadeira, porque lá acontecem as mesmas coisas, Então, quando ele fala do templo, está falando na nossa casa espírita. Mas aprender todos esses ensinamentos, nos tornarmos melhores e levarmos para o mundo, para casa, para o trabalho, para tudo, Então, na realidade, tem que haver essa sinceridade em nós. É como no livro, Missionários da Luz, que ele fala que tem uma corrida de diversos espíritos sofredores passando na porta de uma casa transitória, e André Luiz percebe que alguns são trazidos para dentro da casa transitória e outros são impedidos de entrar. E ele pergunta e o instrutor fala, se você observar, aqueles que entram têm uma luzinha na fronte, os que não entram não têm luz. Os que têm a luzinha é porque se arrependeram, querem se modificar, têm a intenção realmente de se tornar melhor. Os que não têm a luzinha não sabem nem o que está acontecendo. Então, naquele momento, nós queremos trabalhar com aqueles que se arrependeram, porque eles vão querer se modificar. E é justamente esse o ensinamento da noite de hoje. O sacrifício mais agradável a Deus é nos esforçarmos para sermos melhores. É percebermos que já erramos, percebemos
que temos imperfeições, que somos egoístas, que somos orgulhosos, mas começarmos a trabalhar essa modificação. Realmente eu sou. Porque tem uma brincadeira que fala que, se perguntar num grupo quem é orgulhoso, a maioria fala que não. Mas nós somos. É que a gente não percebe. A gente não consegue ver as nossas imperfeições. Mas as outras pessoas conseguem. Aí cria os conflitos justamente porque nós não aceitamos. Então é necessário que nós mesmos possamos identificar, conforme fala lá no Verdadeiro Espírita, né? Identificar as imperfeições para combatê-las, visando a transformação moral. Para que em algum momento a gente possa adquirir a possibilidade, o mérito de reencarnar ou participar de um mundo como esse, da página do Pão Nosso, no futuro, onde tudo é praticado, onde o bem é praticado profundamente, e nós estaremos ali convivendo com sentimentos nobres, sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem prejudicar aquele mundo. Imagina um momento desse. E é isso que Jesus nos pede, e é isso que a gente tem que querer realmente conquistar. Que possamos nos esforçar, não é fácil, é dedicação, são muitas existências, mas em cada existência a gente pode se melhorar um pouco e que possamos aproveitar essa presente para nos melhorar um pouco mais, para conseguirmos essa evolução que tanto desejamos. Obrigado, que Deus permaneça com todos. Boa noite para todos, assim seja.